desafio ele é muito mais interno do que externo. Mas acho que o mais legal de tudo é que a gente está chegando numa era do mundo em que um grupo de pessoas escolheu que, independente de apanhar ou não, eles querem a banana. E esse grupo, que a gente pode chamar de consumidores ou algo do tipo, está começando a perceber que aquilo que de fato faz sentido consumir é aquilo que de alguma maneira está conectado ao que eu acredito. Isso é muito desafiador, porque a partir do momento que a gente percebe exatamente que as pessoas têm o poder da escolha, qualquer assimetria de poder que a gente como empresa tem passa a ser muito questionado. E isso é questionado na maneira como as pessoas tomam decisões, não só de consumo, mas também de trabalho. Tem a página da sua empresa no Facebook. Quantas delas têm orgulho em ostentar o lugar no qual elas trabalham, ou se para elas aquilo é só um fardo que de alguma forma elas têm que aguentar? E a gente deu o nome para esse grupo de Grupo Anga, que significa alma em Tupi-Guarani, que começou com duas empresas. A Tribo, da qual a gente cuida hoje, né, e do qual a gente vai poder falar um pouco, que é uma... 17 anos de idade, a gente é completamente privado de qualquer escolha relevante, né? Então sempre tem alguém falando o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que fazer. A gente escolhe a faculdade, beleza, aí a gente fica lá mais 4, 5, e quando a gente começa a se deparar com incertezas, a gente dá uma travada, né? E é por isso que a gente começa a perceber o porquê que a gente se torna lento. A lentidão, eu acho que ela é nada mais que fruto do nosso medo de dar errado, porque a gente foi treinado para só acertar quando dá certo. E o que a gente faz, né, no meio disso tudo, eu acho que é muito relevante, em especial porque assim, a gente pode olhar para número, a gente pode perceber que de fato tudo isso tem a ver com aquilo que a gente percebe. Então, entendendo, né, que quando a gente fala dessas transformações, e acho que o foco aqui está mais na palavra transformação, é importante entender, então, que para eu me tornar mais digital, eu preciso mexer na minha cultura. Até aí tudo bem, mas mais do que isso, o ser humano é capaz de lembrar por que ele começou. E essa capacidade de lembrar por que começou, pode talvez ser o primeiro passo para poder falar de propósito. Desse assunto que está sendo tão falado, e que ao mesmo tempo é tão difícil de explicar e de entender, porque ele demanda da gente uma inteligência bastante diferente. A gente tem, que é trabalhado no nosso sistema límbico, na nossa amígdala. Quando eu desperto o porquê eu estou fazendo tudo isso, é como se o meu cérebro falasse assim: agora que eu entendi por que a gente está aqui, eu vou te dar umas sinapses a mais para você aprender uma coisa nova. Eu vou te mostrar que você pode talvez tentar fazer uma coisa diferente, que está tudo bem. Você pode subir ali e pegar a banana, porque tem um porquê fazer isso. Isso aumenta o que na ciência da motivação se chama de motivação intrínseca. Ou seja, um lugar mais profundo, mas ao mesmo tempo mais poderoso, algumas coisas muito loucas começam a acontecer, né? E isso talvez seja muito mais um lugar comum que a gente perceba, né? Mês passado, na verdade há 3 semanas, saiu na Harvard Business Review um artigo com esse título, né? 9 em cada 10 pessoas estão dispostas a ganhar menos para trabalhar com algo que elas acreditam. 9 em cada 10. Já não é pouca coisa, já não é minoria. Poder revisitar tudo isso, né? Porque uma coisa que acontece muito na tribo, toda vez que a gente está fazendo qualquer projeto de transformação cultural, é escutar, e com muita frequência de CEOs, frases como: eu não sei mais por que eu estou fazendo isso, eu não sei se a minha família tem orgulho do que eu faço. É uma questão de inteligência, né? Não faz sentido não ser diverso, né? Eu perco o negócio por não ser diverso, né? E quando a gente começa a fazer tudo isso, né, a gente mesmo busca ter um time de pessoas, né, que tem, por exemplo, o Léo, que é psicólogo, ao Klinsmann, que é engenheiro, ao Kainan, que é professor de yoga, que consegue fazer essa galera toda caber e se dialogar todos os dias. O que muda na prática, talvez como paradigma, talvez como a maneira como a gente vê negócios acontecendo, é exatamente na gestão, é na maneira como a gente de fato organiza as coisas e como a gente talvez tenha sido treinado para poder fazer o processo. Então eu quero fabricar algo, eu quero fazer algo. Beleza, eu desenho esse processo. Aí eu vou lá e falo: bom, para isso eu tenho então que escolher até onde eu quero ir com esse processo, qual a meta que eu tenho. Aí pensando nisso, eu vou lá e coloco recursos alimentando esse processo, inclusive humanos. E o que eu faço é, eu fico repetindo isso até chegar onde eu quero. Só que tem talvez 2 armadilhas nisso atualmente. A primeira delas
é que isso aqui foi feito para quando a gente sabe o que a gente quer e quando a gente não sabe. A segunda armadilha, ela mora exatamente nisso aqui, né? As pessoas estão escolhendo não ser só recurso, né? E aí o que muda nisso, e o que empresas como a gente citou aqui, que tem super agilidade e uma capacidade de inovação desproporcionalmente maior, é exatamente a capacidade de, primeiro, pensar assim, quem está aí? E por que cultura é importante? Porque me ajuda a escolher mais fácil quem eu quero colocar aqui dentro. Quando eu escolho quem está aí, eu falo assim, legal, qual é o desafio eu posso dar para essa pessoa? O que de fato move ela e que se conecta ao propósito de vida dela, que quando a gente oferece esse desafio, eu falo assim, quero muito fazer isso, né? E aí sim, eu falo assim, bom, agora eu vou dar contexto para ela, eu vou dar aquilo que de fato ela precisa ter para trabalhar bem. E aí, em vez de vir de fora, vem de dentro essa ação. Que é quando a pessoa de fato percebe assim, tudo o que eu faço aqui faz sentido para a minha vida, seja um trabalho ultra divertido e muito legal, seja um trabalho super chato e monótono, mas que quando eu faço ele com extrema excelência, ele faz sentido para mim. Tem que ser organizado e no que as pessoas precisam ser boas, né? Essa tensão entre certeza e incerteza traz exatamente o que o César trouxe no início, e eu aprecio muitíssimo, que é a palavra aprendizado, e de como que a gente consegue trazer isso em vários aspectos do nosso dia a dia. Mas o que a gente percebe é que quando ele é acelerado a níveis muito desproporcionais, porque a nossa capacidade de desconstruir uma crença para refazer alguma coisa nova é o que permite a gente, ou que permite empresas como Netflix, por exemplo, sair de um modelo de negócio baseado em logística, que era aluguel de DVD por correio, para depois se transformar numa empresa de software, que foi desenvolver uma plataforma de streaming para transmitir vídeo, para depois se tornar a maior produtora de conteúdo de Hollywood. A gente começa a perceber a proporcionalidade que essas duas palavras têm juntas, né? E que elas estão completamente conectadas e já não dá mais para ignorar. E aí a pergunta e a provocação que vem o que eu estou valorizando mais? O que eu quero ensinar ou o que as pessoas precisam aprender? Né? E nem sempre é a mesma coisa. Então, cidade, a gente nem sabia que isso existia, mas é que o nosso cérebro, ele literalmente se deforma fisicamente de acordo com aquilo que a gente aprende, né? E que a maior crise que a gente está vendo atualmente, que é essa tensão de não saber como inovar, de não saber como transformar, de não saber muito bem como liderar, várias vezes, é porque a gente malhou muito essa parte do cérebro, o neocórtex, essa parte racional, que vai fazer conta, que é o que fundamenta a grande maioria dos MBAs das escolas de gestão pelo mundo, e a gente atrofiou essa nossa amígdala, que é onde a gente tem a capacidade de processar sentimentos, emoções e, consequentemente, problemas complexos, né? Então, até onde é simples ou complicado, a gente se dá super bem. Quando entra na complexidade, que é lidar com engajamento, cultura, propósito, a gente trava por não saber exatamente o que fazer, né? E acho que mais do que ficar criticando isso, é muito mais um convite, né? O que muda se a gente abre espaço para falar assim, antes de tentar entender o propósito da empresa, dos meus funcionários ou coisa do tipo, por que eu estou aqui, no final das contas, né? Por que eu trabalho 10, 12, 16 horas por dia, dependendo, para poder fazer, às vezes, alguma coisa que é, sei lá, é B2B, eu nem sei quem vai consumir no final das contas, né? Mas o que acontece se eu descubro o que acontece na ponta, né? Que é aquela velha história do faxineiro da NASA, né? Quando perguntaram para ele, o que você está fazendo aí? Você não está vendo? É óbvio, né? Aqui eu estou ajudando a levar o homem até a Lua, né? Quando a gente começa a ganhar essa perspectiva, né, o potencial que a gente desperta, humano, de energia, é muito alto. E isso vai se transformar em comprometimento para executar, mas em abertura para aprender também. Uma prática que mudou tudo na maneira como eles fazem as coisas, que é o processo seletivo. Eles têm um processo seletivo por lista de espera. Não tem entrevista, não tem dinâmica, não tem análise de currículo. Você coloca o seu nome e quando aparecer uma vaga e você for o primeiro da lista, você está automaticamente contratado e começa a trabalhar no dia seguinte. Isso tem tudo para dar errado, né? Mas não deu. E acho que vale a pena mostrar um pouquinho desse case deles, porque talvez ele ilustre um pouco qual que é esse verdadeiro convite para esse novo modelo de gestão, né? E não contrata gente para fazer brownie. A gente faz brownie para poder contratar gente. E em cima disso a gente constrói um modelo de negócio incrível. Não à toa eles se fornecem para Ben & Jerry nos Estados Unidos inteiro. E se você estiver pegando o voo São Paulo-Atlanta, você provavelmente deve estar recebendo esse brownie aqui. Que,
curiosamente, é o melhor plano de da minha vida. O que a gente tem experimentado na prática é exatamente conseguir levar experiências para as pessoas, para que elas tenham a simples oportunidade de dar um pause no trabalho, às vezes, de sair do modo automático e falar assim, vem cá, rapidinho, coloca a sua vida em perspectiva. Qual a importância de seguros na vida de alguém? E a gente fez 31 workshops até agora, pelo Brasil, com mais ou menos umas 1.400 pessoas. E algumas coisas muito surpreendentes começaram a acontecer depois do workshop, né? Esse, por exemplo, é o caso do Lucas. O Lucas, ele fez o workshop com a gente no final do ano passado, em dezembro, no mês no qual ele vendeu 13 mil reais em seguros, né? Uma média de mais ou menos 6 mil, 7 mil. Né? A gente reencontrou ele em abril, e ele pulou de 13 mil para 130 mil reais de venda. São no dia a dia, lá na ponta, com cada pessoa que senta na frente deles, né? E quando a gente começa a perceber isso, a gente fala assim, bom, se existe esse ímpeto das pessoas por cada vez mais quererem estar conectadas a negócios que fazem o bem, porque a intenção das pessoas é boa, e as pessoas querem comprar isso e trabalhar com isso, e a gente está começando a perceber que, de fato, isso é altamente lucrativo, por que isso ainda não tomou conta de tudo, né? Por que a gente ainda não está a superestimar o impacto de novas ferramentas, tecnologias, etc., no curto prazo e subestimar no longo prazo, né? Porque nada disso é novo, né? Tudo isso, na verdade, está na nossa essência. O que a gente fez durante muito tempo foi acabar deixando isso de lado, né? Como o Henry Ford falava, e muita gente falava, né, de por que toda vez que eu contrato um par de mãos vem um cérebro junto, né? E quando a gente começa a perceber que tem um motivo para estar vindo junto, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente passou muito tempo desperdiçando o potencial humano, achando que muitas coisas iriam fazer melhor, né? Eu acho que o convite dessa vez é para a gente talvez revisitar essa crença, em vez de pensar em cada vez mais substituir as pessoas por tecnologia, é como a gente consegue integrar essas duas coisas e fazer da tecnologia nada mais do que uma ferramenta para impulsionar potencial humano e tornar esse o verdadeiro ativo que as empresas têm, que quando eu coloco no coletivo eu chamo de cultura, e quando eu olho de fora eu posso chamar de propósito. Mas que no final das contas é só a intenção de quem de fato toma a decisão naquilo tudo, né? Eu sei o sobrenome. Quantas pessoas aqui que trabalham comigo, eu sei talvez o nome dos pais ou das mães, né? E quando eu começo a perceber que eu trabalho há 15 anos com alguém e eu não sei nada da vida dela que seja realmente relevante, eu começo a entender por que como empresa, a gente não está conseguindo escutar quem está ainda mais longe. E aí eu percebo exatamente onde pode estar o meu desafio de inovação, que é exatamente nessa nossa empatia pedindo para ser trabalhada com muito afinco, com muita intensidade, né? É igual brócolis. É igual brócolis pelo seguinte motivo. Quando eu corto um pedacinho desse brócolis, ele parece um mini brócolis, né? E quando eu corto um pedacinho desse mini brócolis, ele parece um nano brócolis. Propósito é brócolis, porque propósito é quando eu olho para o todo, ou quando eu olho para a parte, eu vejo a mesma coisa. Quando eu olho para o CEO, quando eu olho para o estagiário, eu consigo escutar coisas parecidas ou ver comportamentos semelhantes. Por isso que a gente fala que quando o propósito está vivo, eu não preciso ensinar cultura. As pessoas se conectam com o porquê a gente está fazendo aquilo, e eu preciso de muito menos burocracia e muito menos regras para fazer as coisas funcionarem muito bem. E aí, a partir disso, eu ganho o maior ativo que eu posso ter na minha cultura, que é a confiança. Tá? Isso nada mais do que aquilo que se repete de tempos em tempos, né? Para finalizar, ou talvez para sintetizar o que talvez já seja um lugar comum para a gente, é óbvio que a gente precisa de gente que sabe programar, é óbvio que a gente precisa de gente que sabe desenvolver, é óbvio que a gente precisa de gente que sabe de inteligência artificial e de robótica. Óbvio, não dá mais para não ter isso a gente já sabe. Mas eu acho que a tese que a gente deixa é que não vai ser isso que vai gerar, no final das contas, o verdadeiro potencial competitivo que a gente quer, ou a verdadeira inovação que a gente precisa, né? Mas sim a nossa capacidade de reaprender o conceito de ser humano e de resgatar o porquê a gente está fazendo tudo aquilo. Porque como a gente percebeu lá com a neurociência, quando a gente chega nesse lugar, a nossa mente vira e fala assim, obrigado por ter me lembrado porque eu estou aqui, toma aqui um presente, que é a sua capacidade de aprender resgatada no nível máximo. E quando a gente faz isso, é como se tudo começasse a se conectar muito rápido, e a maneira como as pessoas querem comprar da gente se torna muito sincronizada com a maneira como a gente quer vender, que se torna muito sintonizada com a maneira como a gente quer produzir, e que em última instância se torna muito sintonizada com a maneira como a gente quer viver, né? E aí quando eu vejo o cliente tendo orgulho do que eu faço, mas mais em específico eu tendo orgulho do que eu entrego,
a gente sabe que inovação e transformação digital deixou de ser um problema e passou a ser exatamente aquilo que a gente tem de mais importante para oferecer, exatamente porque antes disso a gente aprendeu a lidar com gente de maneira como a gente nunca tinha experimentado antes. Eu acho que talvez esse seja o convite, que também não tem nada de novo aqui, porque acho que foi super bem trazido em tudo que foi falado, mas às vezes vale a pena a gente tentar sintetizar um pouco e levar para casa esse convite e a partir desse momento se perguntar, né? E se só estiver faltando eu começar esse movimento para todo mundo que eu lidero vir junto comigo? Obrigado.